Eu escrevi um livro e eu nem acredito que eu vou falar isso. Eu não só escrevi como eu publiquei, porque sim, escrever é muito fácil, mas publicar requer não só coragem, mas também disposição. A gente tem que enfrentar os nossos medos, a gente tem que dar a cara a tapa. Então eu vou explicar todo esse processo, vou fazer uma retrospectiva aqui, com algumas imagens, com as minhas fotos, algumas coisas para vocês entenderem como é que foi esse processo de escrever e um pouco da minha trajetória até esse presente momento, que foi publicar o meu livro, e tá disponível, pode clicar aqui no Saiba Mais, tá disponível o link na Amazon e no meu site para você adquirir. Isso não é um pedido, é uma ordem, viu? Brincadeira. No final de 2018, eu tive um relacionamento muito. E eu precisei ir morar sozinha. Precisei assim, né? Porque eu mesma quis ir morar sozinha. Porque eu morava com essa pessoa. A gente compartilhava uma vida junto. A gente compartilhou uma vida junto por 2 anos. E aí eu tava indo morar sozinha, totalmente sozinha, pela primeira vez. E nesses 2 anos eu tive um bloqueio criativo muito grande. Eu não tinha criatividade, eu não escrevia, eu nem lia direito. Uma coisa que eu sempre fiz a minha vida toda. Eu fui perdendo mesmo a minha identidade, sabe? Eu não me reconhecia mais. Quando eu fui morar sozinha, eu comecei a ter experiências de vida, né? Não só sozinha, mas com amigos, com flertezinhos, com ficantes, no trabalho. Então, eu comecei mesmo a experienciar e viver a minha vida totalmente sozinha. Coisas que eu não tinha vida quando eu tava nesse relacionamento, ou quando eu estava em relacionamento. Eu tive a oportunidade de descobrir uma pessoa que morava dentro de mim que eu desconhecia totalmente, sabe? É como se a minha essência verdadeira, quando eu fui morar sozinha, ela tivesse realmente florescido. Eu tive a chance de dar asas, digamos assim, para essa pessoa que morava dentro de mim, e eu nem sabia que morava dentro de mim. Nessa época, eu estava trabalhando como telemarketing, e quem já trabalhou, quem trabalha, sabe que não é um trabalho fácil. Você trabalha como telemarketing e com público, enfim, é uma soma assim de desgaste físico e emocional, né? No desgaste físico, eu não digo nem tanto, mas no mental, no emocional, eu estava muito desgastada. Passei 3 anos trabalhando como telemarketing. Então, assim, eu precisava de um escape, digamos assim. E eu tenho pra mim, eu acredito muito fortemente que quando a gente tem uma missão de vida, quando a gente carrega um desejo muito forte no nosso coração, esse desejo, essa vontade, ela sempre volta, né? Quando você tem um sonho, por mais que você deixe ou adie ele por um tempo, esse sonho, esse desejo, essa vontade no seu coração, ela sempre volta, ela sempre ressurge, e muito mais forte, acredito eu. Então, pode passar o tempo que for, né? Por mais que você fique sem fazer aquilo, ou deixe de escanteio, como eu disse, ela sempre vai voltar, ela sempre vai estar ali, aquela vontade no seu coraçãozinho de você realizar, de você botar pra fora esse desejo, esse sonho, né? Realizar mesmo, de alguma forma, esse desejo, esse sonho. É como se algo chamasse a sua alma e você não conseguisse viver sem aquilo por muito tempo. E eu não consigo viver por muito tempo sem a leitura e sem a escrita, mas principalmente sem a escrita, não adianta. Então, eu tive esses 2 anos, digamos assim, de inércia, de pausa, onde eu fiquei totalmente atônita, né, sem exercitar a minha escrita, a minha leitura. E em algum determinado momento, que foi quando eu me vi morando sozinha, isso começou a me chamar de volta, tipo assim, você nos pertence, sabe? Tipo aquela trend que tem agora de e se a leitura e a escrita forem viciadas em mim e eu for somente uma vítima? É mais ou menos isso. E a escrita pra mim, ela sempre foi muito importante, não só por escrever, né? A escrita pra mim, ela sempre foi um método de cura, um método onde realmente eu botava pra fora. Eu sempre fui uma pessoa um pouco sozinha, né? Cresci muito sozinha, por mais que estivesse rodeada de pessoas, sempre me senti muito assim. Então sempre encontrei na escrita como se fosse ali eu despejando mesmo os meus pensamentos, os meus sentimentos para alguém. Só que, claro, não era alguém, era no papel. E aí, como a rotina, né, de telemarketing, do trabalho, estava muito exaustiva, estava muito cansativa, realmente tinha caído naquela rotininha de acordar, trabalhar, voltar, esse tipo de coisa. Então eu criei um Instagram, Ana Faz Poesia, que eu comecei a postar as minhas poesias, os meus textos, fotografias do que eu achava bonito, de tudo um pouco. Basicamente é como se fosse o Instagram que eu tenho hoje, né? Que eu posto de tudo um pouco ali de mim, da minha essência, né? E o Ana Faz Poesia, ele funcionava mais ou menos assim. E foi algo na minha vida, assim, muito bom, porque eu comecei a escrever, de fato, muito, não só para postar
postar nesse Instagram, mas também para deixar guardado para mim. Escrevia muito no meu computador, nos meus diários, tenho diversos diários. E aí chegou um momento em que eu pensei, ok, vou escrever então um livro de textos e poesia, já que eu já tô engatada aí escrevendo bastante, já voltei com as minhas leituras, com os meus escritos, esse tipo de coisa, sabe? Nessa época, inclusive, eu conheci os livros da Rupi Kaur. Eu não sei se é assim que fala, também nem pesquisei pra ver se é assim, mas se não for, deu pra entender. E eu tenho um livro aqui na minha estante chamado... Peraí, deixa eu colar aqui um pouquinho. O que o sol faz com as flores. Foi o primeiro livro e o único, na verdade, que eu li. Ainda não consegui ler os outros dela. Mas esse livro em si mexeu muito comigo. A forma de escrita dela, eu me identifiquei muito, muito, muito. Eu pensei, eu quero escrever um livro mais ou menos com essa linguagem, nessa estética, nesse estilo, sabe? Nesse gênero. Eu lembro como se fosse ontem, eu escrevendo num papelzinho assim que eu cortei no meu antigo apartamento, que eu amava esse apartamento, meu Deus, como eu amava, tenho vários vídeos nele. Eu lembro como se fosse ontem, eu escrevendo nesse papel assim, meu nome é Ana Beatriz e eu sou escritora. Por quê? Porque eu tinha visto na época em algum lugar que fazer isso fazia você manifestar, né? Isso na sua vida, você acreditar mais de que você tinha aquele propósito, de você manifestar o que você queria de fato realizar. E eu falei, vou escrever isso aqui, já que eu tô escrevendo o meu livro, né? Esse é meu objetivo atual fora, o meu trabalho, que eu tava trabalhando como CLT e tudo mais. E colei no meu espelho, porque toda vez que eu me olhasse, eu sempre tô olhando no espelho, que eu sou meio narcisista. E aí, sempre que eu olhava, aquilo dali eu internalizava ainda mais. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou escritora. E isso me deu muita força, me deu muita coragem, me deu muito incentivo mesmo para eu acreditar e manifestar de fato isso. Porque se eu estava escrevendo, se esse era o sonho do meu coração, então pra mim eu já era, né? Por mais que eu não tivesse publicado, eu sempre pensei assim, na verdade. Se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo no meu coração, por mais que eu não seja ainda de fato, digamos assim, como as outras pessoas imaginam, você só é escritora, né? Vou dar esse exemplo, você só é escritora, você só é tal coisa, a partir do momento que você faz isso não. Quem é que determina essa régua de que eu só sou alguma coisa a partir de tal coisa que eu fizer, a partir de tal coisa, entende? Então, pra mim, se eu estava escrevendo, eu já era escritora. Se eu tinha esse desejo, se eu tenho esse desejo muito forte no meu coração, pra mim eu já era. Só era uma questão de tempo até as outras pessoas, ou externo, né, as pessoas ali de fora, entenderem que sim, eu sou escritora. Mas eu já sabia que eu era. E aí eu comecei, né? Eu comprei uma mesinha na OLX, uma mesinha vermelha, super pesada, mas muito bonitinha. Só que ela não era própria pra você fazer nada, tá? É só uma mesinha mesmo, talvez pra colocar do lado da cama, pra colocar as coisas. Enfim, não é pra você sentar e escrever, porque a altura dela é horrível. Detonou a minha coluna, inclusive. Eu tinha só uma mesinha vermelha, um teclado de computador que eu comprei porque eu não gosto do teclado do notebook, um mouse, um banquinho, horrível também pra coluna, e esse sonho, somente. E aí eu passei um ano todinho, acho que 2019 inteirinho, organizando os meus textos, as minhas poesias que eu escrevia no notebook, que eu escrevia nos meus diários, que são muitos diários, papéis avulsos, enfim, eu escrevia onde dava. E assim eu fui juntando, fui organizando, né, por ordem, por capítulo, esse tipo de coisa, por cada fase da minha vida. Só que eu, novinha, imatura, né, já queria começar essa carreira de escritora sentando na janelinha. Acabei de entrar no ônibus, já quero ir na janela, não dá. Mas na minha cabeça, faria sentido, né, eu ser escritora, eu só me consolidaria, digamos assim, como escritora a partir do momento que eu lançasse o meu livro de forma física e do jeitinho que eu queria. E não é assim que as coisas funcionam, não é assim, eu tive que baixar a bola depois de um tempo, né, porque até então, nesse momento, eu ainda tava assim, tipo, não, eu quero começar começando, sabe? E não é assim. E aí eu comecei num processo, eu já tinha registrado o meu livro, eu consegui, né, online.
E eu comecei num processo de entrar em contato com algumas editoras por ver como é que eu poderia fazer para lançar o meu livro de forma física. E eu não tinha nenhum tipo de conhecimento do que eu tenho hoje sobre o lançamento de obras, esse tipo de coisa. Eu era realmente muito imatura, muito verdinha, sabe? E achava que sabia muito, que sabia tudo. E assim, não sabia nem metade. Só que quando eu entrei em contato com algumas editoras, na verdade, o que elas faziam era cobrar por um agenciamento. Eu não sei explicar muito bem, mas é basicamente isso, né? Elas cobram um valor para você publicar com elas, e tem uma questão de marketing, de publicidade. Só que o custo, né, ele é muito alto. E o que eu sempre quis, na verdade, é que uma editora investisse em mim, né? Se você acredita no meu trabalho, se você acredita na minha escrita, eu quero que você invista em mim. O que é o que geralmente acontece com escritores maiores, com, sabe, esse tipo de coisa. Eu acho que deu pra entender. E aí, na época, eu conversei sobre isso com a minha mãe, e a minha mãe, inclusive, se ofereceu, né, pra custear isso. Não, você quer realmente, isso é seu sonho? Graças a Deus, minha mãe sempre me apoiou, nunca foi contra as coisas que eu queria fazer, assim, pra mim, que eram dos desejos do meu coração. Só que eu fiquei muito pensativa sobre isso, tinha uma questão também de medo de autossabotagem, né? E eu não aceitei, né? Eu não falei não, mas eu deixei passar essa proposta da minha mãe, porque na verdade eu sempre quis conseguir isso pelo meu próprio esforço, sem muitos atalhos, sabe? Eu acho que um pouco disso é questão, como eu falei anteriormente, de autossabotagem, né? Você está com medo porque você acha que você não consegue, ou você está com medo porque você sabe sim que você pode conseguir e que isso pode mudar a sua vida e você tem medo dessa mudança, você tem medo, sabe, dessa atitude gerar realmente bons frutos. A gente pensa, eu não começo algo, eu não faço algo porque eu tenho medo de dar errado. Não é só por isso. A gente tem medo sim daquela mudança que aquela nossa atitude vai trazer, então a gente fica se auto-sabotando, colocando empecilhos, onde não precisa ter empecilhos, fica achando que as coisas são muito mais grandiosas do que elas realmente são. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo de 2020 e 2021, eu fui morar junto com uma pessoa, né? Tive filho com essa pessoa, então casamento, filho, autossabotagem, tudo isso no meio acabou me fazendo adiar mais uma vez o meu sonho. Em 2021, eu abri uma loja chamada O Mito da Luz Estúdio. Essa loja, ela era voltada para minhas peças artísticas, então eu fazia cadernos, bandeiras, comecei fazendo bijuterias, canecas, então assim, eu fazia de tudo um pouco com a minha arte, com a minha poesia principalmente. E eu vendia não só online, pelo meu site, eu vendia também em feiras de artesanato. Então em 3 anos eu frequentei muitas feiras de artesanato. Foram 3 anos, assim, muito intensos. Vocês não têm noção. E só de pensar, eu já fico cansada, de verdade. Era coisa de eu ir com a minha bebê de 6 meses pra feira de artesanato e a gente ficar lá cheia de coisa, porque é um investimento, é muito tempo, é um desgaste muito físico também, mais do que o mental e o emocional. Então, assim, um rolê. Só que, claro, como tudo na minha vida, eu acho que gera um aprendizado, gera uma experiência, tem uma missão, tudo que a gente faz tem sim um sentido valioso, né? Tem algo para nos ensinar na nossa vida. E com essa loja não foi diferente, me deu muito mais segurança, me deu muito mais autonomia, confiança para realizar as minhas coisas. Então, de forma alguma, em alguns momentos eu pensei assim, caramba, eu gastei tempo, eu gastei dinheiro, eu investi muito nessa loja, e eu, né, muito esforço. Mas hoje eu vejo que não foi em vão. Se eu não tivesse passado por esses 3 anos super intensos, onde realmente eu dei tudo de mim para que desse certo, talvez eu não estivesse tão focada em realizar as coisas que eu quero realizar hoje se eu não tivesse passado por isso. E aí, já quase no finalzinho, digamos assim, da minha loja, quando eu já tava sentindo que não ia muito pra frente, porque, gente, quando uma coisa não é pra ser, é que nem uma coisa que é pra ser. Quando é pra ser, é pra ser. Quando não é pra ser, não tem santo que faça ser, sabe? E a gente tem coisas que a gente não pode evitar e é melhor assim. Tem momentos que a gente tem que aceitar, não, é isso, não é pra ser, tá tudo bem, tá tudo certo. Isso tem um motivo de não ser e ok. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tem um sonho, um desejo, não adianta a gente se desvencilhar, a gente parar, ele sempre volta. E o meu desejo, o meu sonho sempre foi
trabalhar como escritora sempre foi viver da escrita mesmo, lançar os meus livros, ser uma escritora reconhecida. Eu posso até fazer outras coisas, né, ali também, para fazer uma renda extra, alguma coisa desse tipo, porque a gente sabe que ser artista, ser escritor no Brasil é difícil, né, enfim, eu acho que em todas as partes do mundo é difícil ainda, mas aqui é mais. Então, assim, mas esse sempre vai ser o grande sonho, o grande desejo da minha alma e do meu coração. Então não tem pra onde fugir. Eu sempre vou retornar pra isso. E aí eu decidi dar um salto de fé, eu decidi arriscar, eu decidi, quer saber, eu vou dar uma de louca, mas não uma de louca, uma de louca do tarô. Quem me conhece tarô sabe do que eu tô falando, porque eu faço leituras de tarô, inclusive. Então eu decidi dar um de louco do tarô, sabe? Que ele arrisca, ele tá no alto de uma montanha e ele quer saber, eu vou continuar andando mesmo que aqui no alto dessa montanha, não sei o que vai ter lá embaixo. Eu posso me espatifar no chão, mas eu posso cair em pé. Quem sabe? Ele é sonhador. E eu ainda estava com aquela ideia muito fixa, assim, de que eu queria lançar algo físico, né? Aquilo estava muito enraizado, eu vejo hoje, que essa questão de eu ser aceita como escritora pelas outras pessoas, pelo externo, né? Pela sociedade, digamos assim, estava muito atrelada pra mim. Ainda estava muito atrelada a você ter um livro físico. Parece que se eu tivesse um e-book, algo online, assim, não ia valer tanto quanto um livro físico. Hoje eu sei que não é assim, né? Mas eu ainda estava muito com isso naquela época ali de 2021, 2022. E aí, eu tava trabalhando pra mim, né? Eu tava tendo a minha loja. Mas, ao contrário do que muitos pensam, empreendedor não é aquelas riquezas todas. Pelo menos não quem tá começando. 3 anos para empreendedor, nossa, é verdinha, novinho ainda nesse ramo do empreendimento. Ainda tá gastando mais do que obtendo lucro. E era exatamente essa situação que eu tava. Então, eu não tinha muita grana para investir em algo físico muito elaborado, né? Um livro muito grosso, escapadura, com orelha, com aquelas coisas todas. Não. Mas eu queria fazer alguma coisa, eu queria dar um salto de fé, como eu falei. Então eu tive a ideia de lançar algo bem menor, bem pequenininho, com pouquinhas páginas, né? Lançar de forma independente, os custos totalmente meus de gráfica, de impressão, esse tipo de coisa, né? Fazendo o livro mesmo do começo ao fim, capa, tudo. E aí eu decidi fazer a impressão pela Print, né, que era um site que eu usava muito para fazer minhas embalagens, os adesivos da minha loja, fazer tudo por lá. Inclusive eles têm essa aqui não é publi, tá? Queria eu. Inclusive eles têm a opção de você imprimir livros, livretos, e eu imprimi o meu livro de poesias, né? Eu peguei as poesias que eu tinha, que eu queria, né, lançar no meu livro todinho ali, de 200 páginas, mas não dava. Eu peguei as poesias desse livro, juntei e deu ali em torno de 20 páginas, mas elas bem juntinhas, né? Então, basicamente, deu um livreto de 20 páginas, bem simplesinhos, capa molinha, coisa assim simples, muito simples, tá? Esse aqui é o livro, eu vou mostrar pra vocês. É porque eu não consigo, como esse microfone ele é curtinho, eu não consigo deixar ele aqui, não sei se o som vai pegar muito bem. Eu vou tentar, peraí. Eu fiz a impressão de mais ou menos 20 desses, 20 livretos. E aí eu vendia nas feiras de artesanato e também coloquei no meu site, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Poesia da Lua, bem simplesinho. Aqui atrás, inclusive, tem a questão dos direitos autorais, eu falando um pouquinho. E aqui tá assim, ó. O livro é assim. Tá vendo? Eu coloquei as poesias pra dar nas 20 páginas, porque só tinha essa opção desse livreto mais barato, com até 20 páginas. E eu coloquei elas todas assim, juntinhas. Não era bem o que eu queria, mas era o que eu podia e tudo bem, tudo certo. E aqui atrás a minha fotinho, né, pra dizer, sou eu! E aqui ainda tá, inclusive, o arroba da minha loja, o Mito da Lua. Então, assim, eu fiz 20, sobrou mais ou menos uns 6, 3, 4, 5, 6, 7. Sobrou 7.
porque eu tirei o site do ar, né? Não tô vendendo mais as minhas peças, a loja acabou, enfim. Eu deixei de ir para as feiras de artesanato também. Então, vender ficou meio inviável, esses daqui que sobraram. Esses daqui eu vou dar para parentes, para amigos, para conhecidos, quem aparecer no meu caminho que eu tiver consideração, porque isso aqui é algo muito valioso para mim, né? Eu associo muito isso ao meu primeiro ato de coragem. Eu sempre associo esse Poesia da Lua a isso. Meu primeiro ato de coragem, assim, de salto de fé mesmo. Fiz uma coisa que dava, uma coisa que não era exatamente como eu queria, mas era o que eu podia. E aceitar isso pra mim foi muito valioso. Eu não sei se tá saindo o som aqui direito, tô com medo. E aí, o que acontece? Como ele era muito simples, muito fininho, eu fiz um kit nessa sacolinha, comprei as sacolinhas, fiz um kit com uma velinha, né? Eu comprei uma velinha, os castiçais bonitinhos, adesivos da minha loja, marca-páginas que eu mesma fazia. Enfim, eu montei um kitzinho, eu até chamava assim, meu kitzinho, que era referente ao livro com esses mimos, né? Muito bonitinho, saiu o tanto que eu queria, assim, não tudo, né? Queria que tivesse saído tudo, mas saiu uma quantidade considerável nas feiras, o pessoal se interessou, né? Fiz algumas parcerias, inclusive não muito boas, uma parceria com uma menina aí que não foi muito agradável. Mas enfim, não vou tocar nesse assunto, né? Não quero nenhum tipo de processinho nesse vídeo. Mas eu fiz acontecer. Esse que foi o importante. Eu fiz acontecer. Eu parti de algum lugar. E esse pra mim é o principal. Partir de algum lugar, dar um passo. Nem que seja o passo que você não idealiza, mas é um passo. E aí eu consigo entender hoje que se eu não tivesse, né, dado esse passo de coragem, muito provavelmente eu não teria tido todo o amadurecimento que eu tive e lançado o meu e-book hoje. E claro, o meu sonho sim ainda é ser, digamos assim, uma rupcal. Eu acho que é assim que fala. Gente, eu acho que eu tô falando totalmente errado, mas tudo bem. O meu sonho sim é ser uma escritora reconhecida, né, aclamada, admirada, com pessoas ali, cara, eu li o teu livro, eu me identifiquei, esse tipo de coisa. Acho que todo escritor tem esse sonho, né? Pegar o seu livro ali, sentir o cheirinho de novo, esse tipo de coisa. Tenho, mas eu sei que essa ainda não é a minha realidade. E tudo bem, me dói um pouco pensar nisso, porque eu queria que fosse a minha realidade, sim. Mas o que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer é sentar e chorar? Jamais. De vez em quando? Sim, mas não o tempo todo, né? Eu preciso sentar e chorar por um dia, e no outro dia eu preciso ir lá, desbravar o caminho, conquistar. Então eu tô aprendendo a apreciar mesmo o caminho, a construir o meu caminho e apreciar mesmo esse processo que não é fácil, né? Requer muita coragem, muita confiança em você mesmo, porque as outras pessoas não vão depositar essa mesma confiança. Só quem tem que ter muita confiança em você é você mesma. Se você esperar muito das pessoas ali de fora, você vai meio que assim morrer esperando, né? Então aceitar isso de primeira, de que a pessoa que pode realizar o seu sonho é só você, você é a única pessoa responsável, e a pessoa que mais quer isso é você mesma. Aí sim você começa a construir de fato o seu caminho e aproveitar um pouco desse processo mesmo, as suas pequenas conquistas, os seus pequenos atos de coragem, a identificar que é um pequeno ato de coragem, uma pequena conquista, mas é pior se não fosse. E aí é muito importante porque eu saí de uma pessoa que se sabotava, de uma pessoa que não executava, que não fazia, para uma pessoa que faz, que tenta realizar, que conquista, e isso é muito, muito, muito importante, é muito engrandecedor. Então, se você tá naquela de tipo assim, ai, eu tenho medo de começar, mas o medo de começar e o não começar, ele é pior do que você começar e, digamos assim, falhar, não dar certo. Tudo, quando você começar a ver que tudo no seu caminho é construção e não são apenas coisas avulsas, aí você vai entender que todas as suas atitudes, elas têm um impacto sim na sua vida. E às vezes o impacto negativo, ele não é tão negativo. Você só percebe lá na frente que ele foi negativo naquele momento, porque você estava sem perspectiva, né? E você estava absorvendo aquele momento como negativo mesmo, e tudo bem. Mas você vê lá na frente que ele foi muito mais positivo na tua jornada do que negativo. Ele só foi negativo naquele momento, naquele instante. Depois ele se tornou algo necessário para a tua caminhada. Filosófica demais.
Bom, esse aqui na tela, não sei se vai estar aqui, se vai estar aqui, se vai estar aqui na minha cara ou aqui em cima. Esse aqui que vocês estão vendo na tela é o meu e-book, recentemente publicado, A Vida é Cicatriz. Não muito diferente do que eu já faço, né, nas minhas redes sociais, aqui nos vídeos. Eu trago nesse livro lembranças, memórias, em formato de poesias, de textos. Falo sobre, reflito mesmo sobre a vida, falo sobre relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, sobre cura, sobre perdão, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, sobre bullying, enfim, é uma infinidade de vivências da minha vida e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, porque basicamente esse livro é como se fosse um diário, eu sendo eu, um ser humano comum, real, sem muita fantasia, mas sim com muita reflexão. Quando eu estava organizando esse livro, né, para ser lançado, eu pensei em mudar alguns textos, algumas poesias, algumas palavras, algumas reflexões para o que eu penso atualmente. Mas eu não achei justo com aquela Ana de 2019, que foi quem escreveu, aquela Ana de 22 anos, se eu não me engano, não sei fazer conta, gente, sou péssima e exata. Tinha mais ou menos uns 22 anos ali, eu não achei justo com ela, porque era o que ela estava vivendo, era o que ela estava experienciando, é o olhar dela, daquela Ana novinha, mais imatura, mais ingênua, escrevendo, né? É o olhar dela sobre a vida daquele momento. Então, eu passar por cima, uma Ana agora mais experiente, mãe de 28 anos, e mudar aquelas palavras, seria mudar a essência da pessoa que escreveu aquilo, né? Eu sei que eu tô falando nesse sentido, mas é claro que sou eu. Mas vocês entenderam. Eu quis preservar como eu pensava naquela época. Por mais que hoje eu tenha lido algumas coisas, eu penso, eu tenho uma outra visão. Mas tudo bem, vou deixar ali, porque ela tinha essa visão. Então, quando eu ler, talvez as coisas que eu escrevo hoje também, com 28 anos, quero lançar aí o meu segundo livro, o meu segundo e-book. Quando eu ler lá, quando eu tiver 50, 60... tomara que eu viva muito, por favor, universo, quero viver bastante, eu gosto de viver, apesar dos perrengues, eu penso assim, eu já não penso mais assim, mas pra mim isso é muito importante, porque são fases. Como eu disse pra vocês, é como quase os meus escritos, os meus textos, tudo que eu publico, na verdade, pra mim, eles têm uma conotação de diário. Eu quero deixar registrado, eu quero ler em algum determinado da minha vida e pensar, caramba, eu vivi bastante, eu pensava assim, 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 eu quero ter essas memórias, mas, como eu posso dizer, registradas de forma mais física e não só aqui, sabe? Bom, na capa desse livro eu queria algo que remetesse bastante à minha criança interior, já que com esse livro eu curei muito sim da minha criança interior. Ela foi bem ouvida, ela foi assim em muitos aspectos curada mesmo. E essa foto pode parecer só uma foto, mas ela é tão simbólica, ela é tão cheia de simbolismo aí nessa foto, que eu vou explicar pra vocês o que tem por trás dessa foto. Em 2020, né, eu já tinha escrito o livro, eu escrevi em 2019, um pouco de 2020 também o livro. Eu viajei de férias para minha cidade natal, porque quem não sabe, eu sou nascida e boa parte da minha vida foi em Belém do Pará, né, eu sou paraense, mas eu já moro aqui em Recife há 10 anos, me mudei com a minha família, quando a minha família veio a trabalho, esse tipo de coisa, já tô aqui, tive minha filha aqui, enfim, minha vida já é aqui. Mas muitos dos meus parentes, meus familiares estão lá. E aí, de vez em quando eu tô viajando pra lá e eu fiz essa viagem, né, em 2020 pra lá, acho que foi 2020, se eu não me engano. E no quarto da minha avó, no espelho assim do quarto da minha avó, tinha essa foto da capa. E eu sempre gostei muito dessa foto. Eu acho essa foto muito fofinha, muito bonitinha. Não sei, ela me traz um sentimento que eu não sei explicar muito bem. Se vocês repararem bem, eu tô tirando essa foto, né? Tem alguém tirando a foto e sou eu. Eu fico bem pertinho do espelho, assim, e tiro a foto. Então, pra mim é tão simbólica porque eu estava num ambiente que me remetia a muitas lembranças. Um ambiente, né, a casa da minha avó, onde eu tenho muitas histórias pra contar e que eu conto algumas coisas referentes à minha família lá da casa da minha avó. Nesse meu livro, né, A Vida é Cicatriz, sou eu, uma Ana, já adulta, morando sozinha, né, tirando foto aquela foto onde tem aquela menina, aquela criança,
naquele quarto de tantas memórias. Então vocês percebem o simbolismo, é eu voltando para o meu passado. Hoje eu posso dizer para vocês que eu me sinto como uma escritora de verdade. Agora eu me sinto mais como uma escritora de verdade, tá? Porque eu posso dizer assim, sim, eu sou escritora e eu tenho um livro lançado. Porque antes eu conversava, eu falava assim, sim, sou escritora, tinha até aqui na minha bio e tal. Mas eu sempre falava assim, ai, mas eu tô escrevendo, ou eu tô organizando, entende? Então isso pra mim já me consolida como uma escritora, eu tenho algo publicado. Outra coisa que eu queria salientar aqui é que o intuito real era disponibilizar esse e-book de forma 100% gratuita, porém eu não encontrei plataformas para fazer isso. Todas as plataformas que eu vi cobravam um valor, algumas um valor um pouco muito assim, um pouco muito alto, é ótimo, um pouco alto demais. Outras tinham um valor mínimo que ainda não era o valor mínimo que eu me agradaria, sabe, que eu me agradei. Então eu procurei alguns lugares, algumas plataformas para publicar de forma 100% gratuita, não achei. Então, o que eu fiz? Eu coloquei por um valor mínimo na Amazon e pelo meu site. No site, inclusive, que eu vendia as minhas peças artísticas, eu transformei o meu site, né? Ajeitei ele todinho, meio que assim, fiz um reset lá mesmo para poder vender o meu livro. Então, meu livro no meu site tá por R$2 e na Amazon tá por 5 e pouco. Né? Já que não pode ser gratuito, eu quis disponibilizar por um valor mínimo. E por que isso, Ana? Porque eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho. Como eu sou uma pessoa iniciante, uma escritora iniciante, nova aí no mercado, eu quero mesmo que as pessoas conheçam a minha escrita, o meu trabalho, minha forma de escrever as minhas poesias. Então eu quero que as pessoas tenham esse interesse, né? Adquiram de uma forma bem econômica aí primeiramente, porque aí isso já é, na verdade, pensando também, eu tenho que ser meio empreendedora agora, né? Não adianta ser só escritora, tem que ter uma cabeça de empreendedora também. Os meus trabalhos futuros, quando eu lançar meus trabalhos futuros, aí as pessoas talvez já tenham mais confiança, né, e segurança de adquirir algo meu. Todo tem um começo, não é o perfeito, não é o ideal, né? Não acho que eu estou perdendo alguma coisa, não. Isso pra mim é um investimento de leitores, né? Nos leitores ali, de eventuais leitores para os meus livros. As coisas também que eu publico no Instagram são gratuitas, porque eu não ganho nada com isso, mas pra mim o que vale mesmo é as pessoas se identificarem, é as pessoas gostarem, as pessoas interagirem com meus conteúdos e eu levar mesmo uma mensagem positiva, né? Gerar reflexão nas pessoas. Esse pra mim é o principal. Claro que todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa sobreviver, mas pra mim o principal é ser a base do meu trabalho como escritora. E aí, questão de dinheiro vem depois, porque todo mundo precisa, mas fica assim em segundo plano. Mas estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo na minha vida, né? Eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas eu sei que esse é o caminho. Eu quero ir mais longe, eu quero conquistar sim mais coisas, eu quero estar em outros patamares, em outros lugares, eu quero conquistar muito mais. Mas eu tô apreciando muito esse momento, porque eu penso que em algum momento, quando eu chegar lá na frente, quando eu conquistar mais, eu vou olhar pra trás e pensar, caramba, eu andei pra caramba, eu fiz acontecer, eu me esforcei, eu tive um começo, não foi nada dado de graça, nem nada desse tipo. Isso é muito gratificante, é realmente você apreciar aquela conquista. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de terem conhecido um pouco mais da minha jornada, desse meu lado aí como escritora. Espero que vocês me acompanhem, não só aqui, mas também nas minhas outras redes sociais. Que eu falo besteira? Eu falo um pouquinho de besteira, né? Às vezes faço uma gracinha ou outra, mas eu também falo muito sério. Eu trago muitas reflexões, né, no meu trabalho, de aprendizados da vida. Meu trabalho como escritora, ele é muito voltado, sim, para autoconhecimento. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Beijo e tchau, até o próximo vídeo.